Olá pessoal, voltei aqui. Vamos continuar o nosso desenvolvimento, tá? Na aula passada a gente aprendeu a usar a entrada de texto, tá? O Edit Text. Deixa eu mostrar o aplicativo aqui, tá? Nesta aula a gente vai estar aprendendo a implementar um Radio Button, tá? Para implementar aqui o campo de sexo, tá? Para a pessoa escolher ou masculino ou feminino, tá? Veja que quando eu escolho uma das opções, a outra é desmarcada. Isso aqui no Android se chama Radio Button, certo? Aqui embaixo vai ter a opção para o usuário marcar os serviços que ele quer contratar, tá? No caso, musculação, crossfit, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, não sei se está escrito certo, pessoal, eu escrevi da minha cabeça. E natação, certo? E por fim aqui tem um que nós chamamos de switch, tá? Que você pode marcar ou desmarcar, tá? Se você quer receber a atualização ou se você não quer, certo? Vamos tentar fazer essa parte aqui para finalizar o layout do nosso aplicativo. Vamos lá. A próxima parte que está faltando aqui do nosso aplicativo é a parte do sexo, certo? Parte do sexo. Então vamos colocar primeiro um text view, tá? Um text view aqui. Então todo mundo já sabe fazer. Aonde vai colocar esse text view, Ivan? Embaixo do edit text de senha, certo? Então vamos lá. Text view. Vou colocar, pode ser o wrap content mesmo, tá? O wrap content tanto na largura quanto na altura. Vou fechá-lo aqui embaixo. Fechei. Vou colocar um text com sexo, certo? Vai aparecer aqui o nome sexo. Sexo. O size, né? Text size, para configurar o tamanho. O tamanho vai ser de 20 SP. Tá? Vou querer dar uma margem do início, ou seja, margem start, ou seja, margem do lado esquerdo, de 16 dp, igualmente os demais. E só. Tá? Pode ser só. E fecha aí. Tá? Beleza. Agora, embaixo, pessoal, a gente vai estar criando o nosso componente chamado de Radio Button, que é aquela caixinha de seleção, então onde a pessoa vai estar selecionando se é do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? Vamos lá. Se você perceber, pessoal, esse cara aqui, ó, ele tem um comportamento de, ao marcar um, desmarcar o outro, tá? Ou seja, o que quer dizer? Que esses dois radios buttons, eles fazem parte de um grupo, tá? E os radio button que fazem parte do mesmo grupo, quer dizer que só um deles pode ser marcado, tá? Então aqui, ó, eu vou criar primeiro um radio group, tá? Então menor que radio, ó, veja que tem um radio button e tem um radio group. Então a gente vai criar primeiro um radio group, certo? Esse cara vai pegar a largura toda, tá? Ou seja, match parent, e vai pegar na altura somente o conteúdo, tá? O wrap content. Vou fechá-lo ele aqui embaixo com maior que, tá? E vou dar o enter, tá? É como se ele fizesse aquele papel ali da view group, tá? Mas em vez de organizar os itens, ele vai definir que apenas um radio button pode ser marcado, certo? Então, radio group, dentro dele a gente vai botar radio buttons, tá certo? Radio buttons. Então, vamos lá. Então, dentro do radio group, vou abrir o menor que e vou colocar um radio button, tá? Radio button. Ele vai ter o wrap content na largura, ou seja, vai pegar só o conteúdo, e na altura também, tá? Aqui eu posso fechar com o barra, tá? Fechei com barra, tá? Perceba que apareceu aqui a bolinha, certo? Apareceu a bolinha. Mas agora a gente vai botar o conteúdo, tá? Como que a gente coloca texto, pessoal? Qual o atributo de colocar texto? É o text, tá? Então, text é masculino. Masculino. Tá certo? Posso configurar também o tamanho? Pode sim. Então, como? Com text size, tá? A gente está usando 20 SP. Posso colocar em negrito?
Pode, tá? Como? Com text style, tá? Text style. Negrito, bold, não sei como é que fala, itálico e normal. Vou botar aqui o bold, tá? Tá aqui negrito. Beleza, tá? Vou criar um segundo radio button, então vou copiar aqui, ó, esse radio button, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V embaixo, tá? Dei um Ctrl V e vou criar, tá? O que vai mudar? O texto, em vez de masculino, vai ser feminino, certo? Pronto. Professor Ivan, como que a gente coloca esses caras lado a lado, tá? Muito simples, pessoal. O radio group, ele vai ter também um atributo chamado de orientation, bem parecido com o linear layout, tá? Se eu botar um orientation na horizontal, os buttons que estão dentro dele os radio buttons que estão dentro dele vão ficar alinhados na horizontal, certo? Professor Ivan, como que eu coloco um espaçamento aqui na borda esquerda, tá? Então, vou dar o espaçamento no radio group, tá? Porque ele é o conjunto dos dois, tá? Então, vou botar aqui margin start, tá? De 16 dp. Pronto, tá? Então, eu afastei o radio group, tá? Eu posso dar afastar entre eles? Posso. Tá? Eu posso vir aqui, ó, no radio button específico, no masculino, e dar um espaçamento à direita. Como? Com margin end de 16 dp. Tá? Veja que agora tem um espaçamento. Beleza. Veja que a gente sempre está esquecendo de um cara muito importante aqui, pessoal. Quem que a gente está esquecendo? O ID. Tá? Todos os componentes têm que ter ID, tanto o radio group como o radio button, certo? Então vamos lá, vamos colocar um ID no radio group, tá? Vou dar um enter. Então como coloco ID? ID, tá? Radio group, como que o senhor chama de radio group? RG, tá? Ou RDG, vocês podem escolher. Eu coloco RG. Ou pode escrever também rádio, ou pode group, tá? Enfim. Rádio, RG, sexo, tá? Vou botar RDG mesmo, tá? RDG, tá? De rádio, group, sexo. Vamos colocar um ID também por rádio button do masculino. Lembrando que é esse botãozinho aqui. Tá? Vou botar aqui ID. Como é button, tá? RDB, tá? Underline masculino. Da mesma forma, nós iremos colocar um ID no radio button, tá? Aqui ID RDB feminino, certo? RDB feminino. Beleza. Fechou aqui o radio group, tá certo? Vamos lá colocar agora, pessoal, o nosso checks, tá? Chamado de checkbox, que são os caras que são esses caras aqui, ó, de serviços, certo? São os serviços. Vamos lá. Ele vai ficar embaixo do radio group, tá? Mas a gente vai primeiro colocar um text view. A gente pode copiar esse text view aqui, ó. Se tem text view sexo, a gente pode dar um Ctrl C nele, tá? Então, Ctrl C. E vai dar um Ctrl V embaixo do radio group, tá? Ctrl V, tá? O que vai mudar? Em vez de sexo, vai ser serviços, tá? Muda aqui o text. Professor Ivan, precisa de ID nesse text view? Não, porque a gente não vai estar recuperando ele lá do lado do Android, certo? Lá no lado do Kotlin. Ah, ele é só um texto estático. Agora, embaixo, pessoal, a gente vai estar colocando esses camaradas aqui, ó. Os
os checkbox, tá certo? Os checkbox a gente pode colocar tanto ele um embaixo do outro, quanto um do lado do outro, tá? Vocês perceberem, pessoal, tá? Eles estão alinhados aqui, ó, na horizontal, na vertical, e depois colocado um do lado do outro. O que acontece? Aqui, ó, tem um linear layout que organiza esses camaradas na vertical. Aqui tem outro linear layout que organiza esses caras na vertical. E cobrindo eles dois, tá? Vai ter um linear layout colocando eles na horizontal, tá? Para simplificar a nossa vida, pessoal, eu vou estar colocando eles um embaixo do outro, tá? Por quê? Porque, pessoal, fazer isso aqui com constante layout é a maneira mais natural, tá? É a maneira mais simples de se fazer isso aqui, que a gente vai estar aprendendo a fazer em uma aula específica. Se a gente for fazer isso aqui com linear layout, a gente vai levar muito tempo, tá? Então, vou colocar um embaixo do outro para simplificar a nossa vida, tá certo? Vamos lá. Então, como que a gente funciona o checkbox, Ivan? Como que a gente coloca um checkbox aqui? Muito simples. Menor que, nome do componente checkbox, tá? Qual a largura? O wrap quantity, tá? Só a largura do texto. E a altura? Wrap quantity também. Posso fechar, tá? Veja que tem a caixinha aqui, tá? Veja que tem a caixinha. Mas agora a gente precisa colocar o quê? O texto, tá? Então, text vai ser o quê? O primeiro serviço? Musculação. Musculação. Pronto. Tem aqui musculação. Vamos dar um margin, tá certo? Um margin start. Margin start de 16 dp. Ou seja, ele vai dar um espaçamento aqui da margem inicial. Beleza. Para agilizar, tá? A gente vai estar copiando esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl C no checkbox todo e um Ctrl V embaixo, ó, tá? Próximo serviço, musculação, crossfit, e vamos dar um Ctrl V aqui embaixo também, musculação, crossfit, e vamos colocar aqui natação, natação, tá? Pronto, então a gente vai deixar só esses 3 serviços aqui por enquanto. Vamos lá colocar mais alguns atributos nesse checkbox aqui, tá? Vamos lá. O primeiro atributo que a gente precisa são os IDs, tá? Por quê? A gente vai precisar recuperar as caixas que foram marcadas lá no nosso código Kotlin, certo? A gente vai precisar desse código nessa parte, recuperar lá no parte Kotlin, né? Então aqui, ó, no primeiro checkbox, ó, na musculação, vou colocar um ID, tá? ID, dou um Enter, segundo Enter, tá? Eu chamo isso aqui de check, tá? Você pode usar qualquer palavra que vocês quiser. Underline musculação, certo? Beleza. Vamos colocar aqui também um text size, pessoal, que eu acabei esquecendo. Um text size de 20 SP, tá? Ou seja, o text size vai configurar o tamanho da fonte. Vamos colocar em negrito também? Vamos, tá? Para treinar aqui. Qual o atributo que coloca em negrito? Text style body, tá? Vamos lá. O segundo checkbox é o do CrossFit. Vou fazer um pouquinho mais rápido, pessoal. Se você quiser copiar e colar, pode. ID, dou um Enter, outro Enter, check, underline, esse aqui é o CrossFit, né? CrossFit, certo? Text size, 20 SP, tá? Lembrando que esse aqui é o tamanho do texto. Quero deixar em negrito, text style bold, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para natação, tá? Como? ID, dou um Enter, segundo Enter, o ID vai ser check, underline, natação, que mais? O size, né?
text size para configurar o tamanho em 20 sp e vou colocar negrito com text style bold, tá? Pronto, lindo, pessoal, tá? Fechou aqui os nossos serviços, tá certo? Fechou aqui os nossos serviços. O que mais que a gente precisa aqui no nosso aplicativo, pessoal? Esse aqui, ó. Receber atualizações. Sim ou não? Sim ou não, tá? Eu poderia usar um checkbox aqui? Poderia, tá? Poderia colocar um checkbox aqui no lugar desse cara. Mas esse cara aqui eu acho ele mais estilizado, tá? Digamos assim, e a gente vai conhecer mais componentes. Vamos lá. Embaixo do último checkbox, vou abrir um menor que, e você vai escrever switch com S, que é H, I, não, opa, SWI, tá? A gente vai usar esse daqui, ó, material switch, tá? Vou até escrever ele aqui, ó, material switch, esse aqui, ó, material switch, escreva material S e ele vai aparecer para você o autocomplete, tá certo? A largura wrap content, a altura wrap content também, e coloco uma barra, certo? Tudo isso dentro do linear layout. Beleza. Aqui, ó, vou colocar o ID dele, tá? O ID dele vai ser, eu vou chamar de switch, SWITCH, underline atualizações, tá? Vou chamar de novidades, tá? Switch novidades. Aqui, ó, embaixo, ó, vou colocar um text, botar receber novidades, certo? Vou colocar um size, tá? Text size de 20 sp. Vou colocar uma margem do lado esquerdo, ou seja, margem start, margem, cadê? Tá aqui, margem start 16 dp, tá? Veja que agora ele colocou um espaçamento aqui do lado esquerdo. E beleza, tá? Esse aqui vai funcionar tranquilo, tá? Quando abrir, marcou, desmarcou, tá? Beleza. Para fechar, a gente precisa colocar só um botão, tá? Um botão aqui, tá? Então, menor que, botão, wrap content, não. Vou botar match parent, tá? Para pegar a largura toda. E vou colocar o wrap content para pegar o conteúdo, tá? Vou fechá-lo aqui embaixo com barra. Beleza, tá? E o que vai ter nesse botão? Vai ter um texto, tá? Que texto? Cadastrar cliente. Cadastrar cliente. Beleza. Vou ter as margens, tá? Vou botar margem nos 4 cantos, tá? Então, vou usar o margem padrão com 16 dp. Tá? Lembrando que quando eu coloco um margem 16 dp, ele está colocando a margem em todos os cantos, tá certo? Esse botão, ele precisa de um ID? Precisa, pessoal, tá? Porque a gente vai colocar uma ação nele lá no Kotlin quando a gente for usá-lo, tá? Então, ID, Enter, tá? Vou botar o ID dele de btn, underline, cadastrar, tá bom? Volta ainda o text size, tá bom? Vou colocar o tamanho dele em 20 dp. Então, text size 20 dp, tá certo? Então, aqui a gente finaliza o botão. Se você perceber, ó, aqui no lado esquerdo, na visualização, o botão sumiu, tá? O que quer dizer que o botão sumiu? Quer dizer que ele ultrapassou a altura da minha tela, tá? Pelo menos aqui no modo desenvolvedor. Quando eu executar no meu aplicativo, ele não vai sumir, tá? Porque a minha tela ela é maior. Mas isso é um problema em smartphones menores, tá? Por quê? Eu preciso colocar o quê? Um scroll, tá? Porque se passar da minha visualização de tela, eu quero fazer o scroll, ou seja, ir para cima, arrastar para cima e mostrar o que está escondido, tá
tá? O cara que faz um scroll, pessoal, aqui no Android, ele é uma view group, tá? Igual o linear layout, tá? Então, tudo que tiver dentro desse cara, ele vai fazer o scroll, tá? Mas dentro desse cara que faz o scroll, só pode ter um filho. Ele só pode ter um filho, tá? Ou seja, vamos lá. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse linear layout aqui, ó, ele é o linear layout mais externo, tá? O que a gente vai mudar? Esse cara aqui, ele vai ser o scroll e eu vou criar um linear layout para ficar dentro do scroll, tá? Conseguiu entender? Ficou meio confuso? Mas vamos lá. Vamos resolver para você, ó. Aqui embaixo desse linear layout de cima, eu vou criar um novo, ó. Linear layout, tá certo? A altura, ele vai ser match parent, ou seja, a largura, ele vai pegar a largura toda. A altura, ele também vai pegar a altura toda, vai pegar a tela toda, tá? Vou dar um menor que e vou dar um enter, tá? Veja que o que tinha aqui na tela sumiu, tá? Por quê? Esse cara aqui, ele está sobrescrevendo o de cima, tá? Mas vamos lá, vamos resolver esse aqui, ó. Aqui, ó, nesse maior que, eu vou colocar a orientação que faltou. A orientação vai ser vertical, tá? E esse que está fechando, ó, ele vai fechar lá embaixo, mas antes do que esse daqui fecha, tá? Então vou dar vou selecionar, vou dar um Ctrl X para recortar, tá? Ctrl X, e ele vai fechar lá embaixo, ó. Então, todos esses caras aqui, ó, eles vão ser filhos desse linear layout que eu acabei de criar, ó. Ele vai fechar aqui, ó. Ele vai fechar bem aqui, tá? Beleza? Beleza. Mas então, quem vai ser o pai de todo mundo, tá? Vai continuar sendo linear layout? Não, tá? Vai ser esse cara bem aqui, ó. Tá? Então, em vez de linear layout aqui, ó, eu vou selecionar, vou apagar e vou escrever scroll, tá? Scroll. A gente vai estar colocando esse daqui, ó, no stage scroll view. No stage scroll view. Vou dar um enter. Dei um enter, tá? Ele não vai ter essa orientação, então você pode apagar esse orientation vertical, certo? Beleza. Veja que agora, ó, o botão ele aparece, ó. Ele consegue fazer um scroll aqui no layout, tá? Quem que permitiu esse scroll? O Nested Scroll View, tá? E dentro desse camarada aqui, ele só pode ter um filho. Por isso que eu coloquei o linear layout aqui, tá? Quantos filhos esse Nested Scroll View tem? Somente o linear layout, certo? E os demais continuam da mesma forma. Acredito que tenha finalizado aqui o layout desse aplicativo. Vou estar executando aqui, vou dar o play. Run App. Dá o Run App aqui. Deixa ele abrir aqui. Eu tenho que pausar o outro que tá lá? Acho que não, ele já sobrescreve aqui. Pronto. Tá? Então esse aqui é o aplicativo que a gente acabou de criar, tá? Ivan, mas tem scroll aqui? Não, tá? Por quê? Porque a minha tela cabe todos os componentes. Se ultrapassasse esse limite, aí sim teria o scroll, tá? Então veja que aí o nosso aplicativo não faz nada, né? Ele é um layout estático. Vou botar aqui Ivan. Quando eu digito e-mail, ele me dá aqui sugestões de e-mail, Ivan Nistelrooy. A idade, ó, ele vai me dar o teclado de idade, no caso aqui 28. A senha, eu posso escrever uma senha, Ivan 1, 2, 3, e ele vai esconder essa senha, ou seja, esse aqui é o input type. Aqui eu posso marcar masculino ou feminino, tá? Apenas um deles, ou masculino ou feminino. Aqui eu posso marcar mais de um, ou seja, eu posso querer contratar os 3 serviços, ou só musculação e crossfit, tá? Ou só musculação. Aqui eu posso marcar se eu quero receber as novidades ou não, E aqui eu posso finalmente cadastrar o cliente, tá? Então aqui a gente finalizou o layout,
tá? Nas próximas aulas, a gente vai estar implementando o back-end, tá? O que o Kotlin vai fazer? Ele vai pegar essas informações, vai atribuir a um objeto, tá? Por isso, do conhecimento de programação orientada a objeto, e a gente vai mostrar essa informação em um log, tá certo? Mostrar essa informação em um log. Fechou? Então, aqui a gente fecha a interface desse aplicativo. Me acompanhe na próxima aula para finalizar a parte do Kotlin, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.